Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast, o podcast de marketing e de vendas para advogados e advogadas que querem melhorar os resultados do seu escritório. E no episódio de hoje, a gente vai aprender muito com a trajetória de uma advogada que já conseguiu faturar mais de 6 dígitos através do digital e vai nos contar um pouquinho desse caminho que ela percorreu. E a gente vai debater muito sobre as estratégias para prospectar clientes em qualquer área do direito e você vai sair daqui cheio de insights com certeza para aplicar aí na sua realidade, na sua advocacia. E também vamos entender, como que ela utiliza as estratégias de marketing de vendas para fechar mais contratos também no escritório dela. E a gente está aqui com a Letícia Cardoso Vieira, advogada há 4 anos, que possui um escritório que fica lá em Florianópolis. Ela tem uma vista privilegiada, todos os dias ela acorda caminhando na orla da praia, que é uma coisa que eu inclusive tenho muita vontade, mas um dia eu vou chegar lá. Ela é especialista na área de família e contratual, mas o escritório dela atua em todas as áreas por meio de parcerias. Ela é palestrante e mentora de marketing jurídico com mais de 700 alunos e mais de 85 mentorados. E também é coordenadora do grupo de estudos de marketing jurídico da Comissão da Jovem Advocacia lá da UAB de Santa Catarina. Então, sem mais delongas, Letícia, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por vir até aqui bater esse papo com a galera. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra, um prazer estar aqui, trocar essa ideia, conversar sobre marketing jurídico, sempre muito bom, e agregar também a colegas, em relação a essa nova era que nós estamos vivendo, nova era digital, e advogados também precisam estar inseridos, não é porque é advocacia, que é uma profissão mais tradicional, que não é lugar para advogados. Legal. Eu falei da caminhar na orla, você caminha na orla mesmo? Geralmente quando a gente mora no lugar, a gente não aproveita tanto, né? Mais os turistas que fazem isso. Né? Exatamente. Assim, a gente passeia mais ali na beira-mar, norte ali do beira-mar continental, no final de semana, mas não é sempre. Até gostaria de passear mais por ali. A gente sempre fala, não, se eu estivesse lá, com certeza eu iria. Aí eu tô lá, eu não faço, né? Então, enfim, vamos lá. Bom, Letícia, para o pessoal te conhecer um pouco mais, conta um pouquinho primeiro como que você começou na advocacia, né? Porque como é que você chegou no direito? Você já começou abrindo o teu próprio escritório quando você saiu da faculdade? Então, conta um pouquinho da tua história relacionada ao direito para o pessoal te conhecer um pouco mais. Certo. Bom, começando pelo começo, como se diz, eu tinha certeza que eu queria fazer direito, então essa era a minha única certeza, mas dentro do direito tem várias possibilidades. Então eu não sabia se eu iria para advocacia ou se eu iria fazer concurso e eu deixei para pensar sobre isso mais para o final da faculdade mesmo, porque durante a faculdade a gente quer aproveitar e no final mesmo, quando você se forma, e agora, o que eu vou fazer? E aí, quando eu me formei, eu fiquei muito em dúvidas, porque a minha família ela me impulsionava muito para o concurso. Eu tenho até parentes próximos que são advogados, mas os meus pais, a minha família mais próxima, sempre me impulsionou para o concurso. E aí teve que entrar muito autoconhecimento para saber o que eu queria. Então, até no início, assim, quando eu decidi pela advocacia, foi difícil porque eu não recebia aquele apoio que eu esperava, mas a visão de sucesso para eles não era a mesma de sucesso para mim. Então, eu queria liberdade. Então, a liberdade de fazer meus horários, de poder trabalhar de onde quiser, uma liberdade financeira também, sem limite salarial. Mas, claro, isso com muito autoconhecimento. Veio a pandemia, então foi um período bem complicado para todo mundo. Isso impactou também, só que foi um período de reflexão. Então, eu comecei a pensar também, botar na balança o que realmente eu queria para a minha vida e decidi, então, pela advocacia. Então, tudo começa pela mentalidade, você ter clareza de onde você quer chegar, e por que você está fazendo isso. Então, com a mentalidade, com a clareza, a mentalidade alinhada, você tem ação e a ação te gera resultado. Então, eu só tinha o plano A, que era fazer dar certo a minha advocacia. Não tinha o plano B, já tinha esquecido totalmente a parte do concurso. E pensei, o que eu vou fazer, para dar certo a minha advocacia, porque eu estava começando sozinha, do zero, não tinha... Tinha parentes próximos advogados, mas não tinha escritório de família para trabalhar. Inclusive, escritório da minha família não progrediu até eles fecharam o escritório. Tive familiares próximos que desistiram também da advocacia, então eu tinha vários motivos para não seguir em frente, assim, para desacreditar. Mas eu segui meu propósito ali. E aí eu pensei, tô começando sozinha, o que eu vou fazer? E aí eu vi no marketing jurídico uma oportunidade de acelerar o meu processo de reconhecimento, valorização, prospecção de clientes. Como que eu ia montar minha cartela de clientes do zero? Então, eu tinha consciência que apenas sentar num escritório que fosse, ou dentro de casa, e esperar os clientes aparecer, não seria fácil e demoraria muito tempo para isso. Então, eu pensei, nossa, agora
todo mundo está se inserindo no digital, né? A pandemia trouxe isso muito forte. A advocacia também pode se inserir aqui, vou estudar. Também não tinha nenhum conhecimento sobre marketing jurídico e comecei a ir atrás. Estudar, investir em cursos, mentorias, consultorias, com o pouco que eu tinha, porque eu também não tinha dinheiro, tinha acabado de me formar, mas eu vi sempre como um investimento, né? Então, à medida que eu fui aprendendo, não foi da noite para o dia, foi depois de muito estudar, de entender o que funcionava, tiveram erros e acertos nesse processo, para entender o que funcionava, e então começar a colher, né, os frutos. Então, foram cerca aí de 2 anos, mais ou menos, até engrenar ali como eu gostaria, né, tendo persistência. E aí, quando eu comecei a ver que realmente dava certo, que foi o que realmente mudou a minha vida, assim, a minha carreira, eu pensei, não, por que eu não vou passar isso adiante para colegas advogados? Foi então que, além de utilizar o marketing para minha advocacia, fazer, né, em prol do meu escritório, eu comecei a compartilhar com colegas, através daí de um outro perfil, o que eu estava fazendo e o que eu já tinha validado. E então comecei a ensinar colegas advogados também. Muito legal. Então, eu tenho 2 perguntas aqui, mais para complementar um pouco da tua história. A escolha da área, né? Você hoje é especialista em família, você é especialista em questões contratuais também. Como que isso chegou para você? Você já sabia da faculdade que você ia atuar com isso? Foi depois que você começou a pegar alguns processos, percebeu que você tinha um negócio mais ali? Como que chegou a área para você? Bom, em relação à área de atuação, eu sempre tive muita afinidade com a área civil e criminal também. Por incrível que pareça, assim, são duas, né, bem diferentes. Mas eu tive alguns problemas, não problemas em relação a mim, mas na minha família, em relação à área criminal, resolvi não seguir, né, a fundo nessa área. A área civil, então, era mais uma opção que eu gostava bastante, mais especificadamente família. Eu gosto muito de ouvir, de aconselhar, de escutar. Então, até muitas vezes a gente tem que dar uma de psicóloga junto, né, em relação aos nossos clientes. E eu tenho essa paciência, né, digamos assim. Então, eu escolhi... A minha área principal hoje é família, a área contratual eu também gosto de fazer. Em relação às outras áreas, meu escritório também atua, mas eu atuo, então, por meio de parcerias. Tenho profissionais já de confiança, parceiros do escritório, porque, assim, eu digo que a gente não pode dispensar cliente. Então, qualquer oportunidade que aparece, você não faz, indica para um colega, faz parceria, vê o teu colega como um possível parceiro e nunca como um concorrente. Então, por isso também que eu comecei a falar de marketing jurídico. Muita gente até questionou, nossa, você está ensinando colegas advogados a... vão tirar os teus clientes, né, digamos assim. E eu sempre falei, não, mas eu vejo colegas como possíveis parceiros, tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo, né? E é só... cada um tem o seu diferencial. E uma pessoa é diferente da outra. E eu sempre digo que o seu maior diferencial é ser você. Então, não tem essa questão da concorrência. Tem espaço para todo mundo. Então, por isso que eu comecei também a passar adiante esse conhecimento, né? Vendo como possíveis parceiros. E, inclusive, muitos parceiros vieram a partir do digital. Que eu digo também que o canal, a internet, ela não serve só para clientes de forma direta para o nosso escritório, mas também para conhecer outros colegas. Então, hoje eu tenho parceria, por exemplo, com uma advogada trabalhista de São Paulo. Me conectei com ela através do meu perfil, através do Instagram, conectou valores ali depois de um certo tempo de relacionamento, não é também da noite para o dia, mas abriu muitas portas para essa questão também. Muito legal. Show. E o marketing jurídico chegou como? Assim, tipo, pensando numa lógica daquele dia que você falou, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui. Né? Porque eu sempre falo nessas conversas com os advogados, enfim, com a galera que vem aqui, que é tipo assim, às vezes a gente sempre está sendo muito bombardeado de informações, de coisas novas que estão rolando. Nossa, não sei o que, agora a petição Mega Blaster, agora não sei o que está chegando. E às vezes a gente olha para aquilo e fala, cara, isso aí não vai dar em nada. E tem coisas que a gente olha, cara, acho que isso aqui vale a pena dar uma olhadinha. Como que chegou isso para você? Foi tipo no Instagram, foi um anúncio? Você já sabia mais ou menos disso? Foi alguém que comentou contigo? Como que o marketing jurídico chegou para você pela primeira vez e falou, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso aqui? Então, eu comecei minha jornada no digital até com um nicho diferente. Quando eu me formei, eu tinha acabado de passar na OAB e eu comecei a ajudar estudantes a passarem na OAB também. Então, eu comecei a... O que eu estava aprendendo, eu estava
compartilhando à medida que eu estava vivendo, né, aquele processo. Então, depois de um certo tempo, eu precisaria continuar estudando sobre as matérias da OAB para estar atualizando materiais, ajudando, e eu não estava mais tendo tempo para isso, né, me dedicando ao meu escritório, clientes. Então, eu resolvi mudar de nicho, né, e focar no marketing jurídico, que era o que eu estava vivendo. E eu comecei ali no digital por apoio, digamos, do Vini, que é o meu noivo, que ele é administrador e também sempre se interessou muito por marketing, sempre me apoiou em relação a isso, de me inserir no digital e compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Até pedi uma ajuda para ele em relação a tráfego pago, essa questão dos números, né? Eu sou de humanas, não sou de exatas, então ele também não tinha conhecimento no início, né? Porque ele saiu da faculdade de administração em si, mas ele sempre teve muita facilidade e interesse em relação a essa área. Então, ele também começou a estudar paralelamente ali junto comigo em relação ao marketing, também se interessou ainda mais e se especializar de forma mais específica no tráfego pago. E aí começou a aplicar no meu escritório, né, para a minha advocacia. E até hoje, né, na nossa mentoria, ele trabalha junto comigo e ensina nossos mentorados na parte de tráfego de forma específica, né? E aí todo o restante é comigo. Legal, show de bola. Bom, muito bom. Acho que essa foi uma introdução bem legal. Então, agora, olhando para trás, Letícia, o que você vê que foram os teus maiores erros? A gente não chama de erros, a gente fala aprendizados, né? Mas, enfim, quais foram os maiores caminhos que você foi e não chegaram onde você pretendia chegar com aquela decisão que você tomou? E quais foram também os acertos, né? Então, acho que a gente sempre começa pelo erro, pelo aprendizado, que é o que dói mais e geralmente é o que a gente sempre gosta de falar primeiro, mas também falar um pouquinho sobre os acertos. Então, olhando para trás, o que você acha que deu muito errado e o que você acha que deu muito certo para você chegar onde você está hoje? Bom, eu não diria assim que deu muito errado. Assim, a gente precisa começar nas condições que a gente tem e ir aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu sempre digo que se a gente começa fazendo tudo perfeito, a gente começou tarde. E eu sempre busquei por conhecimento para me guiar nesse caminho, já que eu não tinha nenhum conhecimento de marketing desde o início. Então, à medida que eu fui aprendendo, eu fui aplicando. Mas fui entendendo o que funcionava e o que não funcionava. No início, em relação a posicionamento, eu comecei a publicar conteúdos no meu perfil de várias áreas diferentes, por exemplo. Então, por mais que eu atue de forma mais específica na área de família, contratual, eu comecei a publicar conteúdos criminais, trabalhistas, assim, por mais que... Assim, no início, a gente ficava pegando um pouquinho de tudo, assim, porque a gente não tem cliente. Então... Mas eu não nichei, né, o meu perfil em uma área específica e comecei a falar de tudo. Não tinha um padrão também de identidade de marca. Então, eu tinha minha identidade visual, mas na hora de publicar ali meus conteúdos, eu não tinha nenhuma estratégia, nenhuma intencionalidade. Então, eu escolhia uma cor que eu gostava e colocava ali no meio que não estava nem na minha paleta de cores. Pode parecer algo superficial, mas não, isso faz parte do nosso fortalecimento de marca mesmo. E nós, como advogados, precisamos nos ver como uma marca, né? Uma empresa. Então, em relação ao posicionamento, eu fui ajustando isso, defini uma área específica, identidade visual, questão do posicionamento em si, compartilhar mais o que eu acredito sobre mim também, pessoalidade, porque muitos colegas acabam focando muito no conteúdo técnico, então acaba esquecendo de mostrar quem é essa pessoa além do profissional, e isso é o teu maior diferencial. Então, eu comecei a postar mais também sobre isso, os conteúdos de forma estratégica. Então, tem muitos colegas que acabam postando qualquer coisa para cumprir tabela. Então, eu tenho que postar conteúdo. Pega lá uma dica do Google e posta, pega uma súmula, posta, e o cliente ele não vai se interessar por isso. Então, ao longo do tempo, eu fui entendendo mais sobre a estratégia de conteúdo em si, tipos de conteúdos diferentes, aquele conteúdo que educa, mas também o que inspira, o que entretém, o que converte. E a gente precisa mesclar. Fui entendendo também sobre o Instagram. Então, como que funciona o algoritmo do Instagram? Falando aqui desse canal de prospecção de forma mais específica. Entendendo como é que funciona, formatos de conteúdo também, vídeos. No início eu não postava muitos vídeos. Eu tinha a questão da timidez. Então, eu tive que passar por cima disso, que tem uma coisa que muitos colegas também têm essa trava.
Então, tudo isso eu fui ajustando em relação ao posicionamento, a prospecção. Comecei só com o Instagram, depois eu fui vendo que não era só suficiente, ia demorar mais para eu alcançar o resultado que eu queria. E fui entendendo outras formas de prospecção digital além do Instagram. Então, o tráfego pago, a gente começou com o Facebook Ads, que agora a gente chama de Meta. Depois eu percebi que, olha, eu acho que para advocacia o Google Ads é bom, vamos estudar mais sobre isso. Aí o Vini começou também a se especializar mais no Google Ads, começou a aplicar, a gente foi vendo cada vez mais resultados. Usar outros canais além do Instagram e também do tráfego. Daí eu fui descobrindo outros canais também. Mas hoje o que me traz maior retorno é Instagram e tráfego pago, sem dúvidas. E a parte de conversão. Um terceiro pilar, né? Não adiantava, os clientes chegavam até mim, mas eu também não tinha aquela expertise do fechamento do contrato, que eu fui também adquirindo ao longo do tempo. Então, o cliente chegava, como que eu vou conduzir uma conversa? Não tinha uma jornada do cliente, eu vou entrar em contato com ele de novo depois, o que eu vou falar, como que eu vou apresentar uma proposta de honorários bem alinhada, como que eu vou agregar valor, mostrar que eu sou a melhor opção, técnicas, né, ali para o fechamento. Então, não adianta prospectar e não conseguir converter. Então, trabalhando esses 3 pilares em conjunto foi o que fez eu ter os resultados que eu venho tendo hoje, né? Que foi assim, o que me traz uma realização profissional, né? Que eu almejava. Legal. Muito bom. Nossa, uma puta aula já isso. Tem bastante coisa que a gente poderia explorar um pouco mais, assim, eu acho. Depois eu vou só fazer essa pergunta que eu acho que ela encerra esse ciclo, mas eu queria entrar mais em alguns pontos que você falou aqui. Primeiro, então, falando sobre o teu posicionamento como mentora, né? E hoje você já conta com quase 100 pessoas que você mentora, quase 100 advogados, né, que você mentora. Conta pra gente, assim, qual que é o padrão que você identifica? Tipo, cara, esse cara aqui, essas pessoas, esses advogados que têm esse tipo de perfil, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, ou esse tipo de tal coisa, não vão pra frente. Esses caras, geralmente, eles vão sapear pro lado, vão dar uma sabonetada e vão acabar saindo fora, acabar desistindo. E esses caras aqui, putz, esses são os caras que têm resultado. Então, pro pessoal talvez olhar como um espelho, né? O que eu tenho que ter como advogado para conseguir chegar lá? Na tua visão hoje, baseado nessas pessoas que você interage praticamente diariamente, o que você vê que mais dá errado e o que mais dá certo para essa galera em termos de postura, enfim, de uma forma geral? Sim. Bom, nós temos aí mais de 85 mentorados, né, como foi falado. Claro que tem gente que tem resultado, tem gente que não tem. Qual que é essa grande diferença? É aplicar o método exatamente como é passado e ter uma persistência. Porque tem muita gente que não tem aquela autorresponsabilidade, não tem o comprometimento, desiste no meio do caminho, apareceu uma dificuldade, um desafio e acaba se deixando levar. E, assim, são só desculpas, eu digo, porque a gente tem mentoradas que, por exemplo, são mães, que têm dupla jornada, são advogadas, enfermeira ao mesmo tempo, que precisa fazer plantão, é funcionária pública junto. Então, e elas dão conta. Eu vejo, assim, que quem tem assim, aquela autorresponsabilidade, aquele comprometimento, aquela clareza de onde quer chegar, aquele propósito, vai lá e faz. Agora, tem muitas que vão desistindo, não tem persistência. Persistência é a chave do sucesso. Fé também, você tem que ter também. Eu vejo isso como muito forte, assim, um valor que eu tenho. E quem está alinhado ali, quem aplica tudo que a gente passa, tem resultado. Inclusive, a gente tem uma garantia na nossa mentoria, que é o seguinte: se você aplica tudo que nós passamos e não conseguiu fechar cliente, retornar o valor investido na mentoria durante esse período, a gente devolve o teu dinheiro de volta. Mas você tem que comprovar que fez tudo. Então, a gente nunca teve problema com isso. Porque quem não tem a consciência que não deu o seu melhor. Né? Então, você tem que ter a consciência. Eu tô dando o meu melhor, né? Eu vou desistir da advocacia, não tá dando certo, mas ainda não fez tudo que podia, tudo que estava ao seu alcance. E não é já investir muito em tráfego pago, não é comprar os melhores equipamentos, não. Mas é começar da forma como você pode, né, nas condições atuais, e ir aperfeiçoando. Com um pouco que você aprende ali, vai aplicando, você já vai conseguindo ter, mesmo que um resultado mínimo, mas você já vai tendo. Mas aí que está outro ponto, de ver a tua advocacia como uma empresa e aquele resultado que mesmo que mínimo que você vai tendo, você vai investindo mais para ir crescendo. Porque tem muitas colegas também que, conseguiu um cliente, em vez de pegar uma parte do valor, pagou as contas, o restante em reinvestir, acaba gastando tudo.
Então, a gente tem que estar sempre reinvestindo na nossa advocacia, na nossa empresa, tentar aumentar a verba de investimento em tráfego também. Então, isso é algo que eu também senti, assim, foi um desafio para mim. Porque, imagina, no início, eu também não sabia nada de tráfego, a gente foi aprendendo, né? Eu fui entendendo mais até através do Vini como é que funcionava. E eu tinha receio de investir. Ele que me forçava, assim, vamos botar um pouquinho mais. Mas aí começou a trazer cliente. E aí tá dando. Mas aí, quando vinha, o próximo mês, então vamos botar um pouco a mais? Já dava aquele medo. Já dava aquele medo. Mas aí ele falava, tá, vamos lá, bota no papel. Quantos clientes fechou? Quanto que deu? Não tá bom, já não supriu o tráfego. Por que não vai aumentar, né? Também crenças limitantes que a gente vai tendo. É algo que a gente não está acostumado ainda. Então, tem que abrir a mente, né, para essa nova era e ver realmente a nossa advocacia como uma empresa para dar certo, se colocar, né, como uma empresária ali, porque senão também advogado que só fica ali no bastidor só peticionando, digamos assim, não tem tempo para fazer dinheiro, digamos assim. Então a gente também tem que aperfeiçoar o comercial, né, o marketing, toda profissão que vende precisa de marketing. Então a advocacia não é diferente, a gente vende o nosso serviço, né? Legal. Cara, muito bom. Como você fala um pouco dessa questão da persistência, eu acho que isso é muito importante. Eu falei isso no episódio passado. A gente tem uma frase ali embaixo, não sei se depois a gente dá um tour aqui pelo escritório, mas tem uma frase lá embaixo que a gente coloca assim, né? Não tem como dar errado para quem faz até dar certo. Eu acho que isso reflete muito a questão da persistência. E às vezes o cara cria, acho que o problema principal que joga contra, no caso do advogado, mas não só o advogado, acho que todo mundo joga contra, é a expectativa que ele cria em cima da decisão que ele toma. Então ele vai lá falar, vou fazer uma campanha. Aí ele cria uma expectativa do que essa campanha vai gerar para ele dentro de um prazo que está na cabeça dele. Ninguém falou para ele que vai levar esse tempo. Ele que criou essa expectativa. E aí quando ele não consegue o resultado que ele quer no tempo que ele esperava, ele imagina que aquilo nunca vai dar certo. E aí, obviamente, isso acaba fazendo, mas isso é expectativa. Então, como que foi para você? Né? Quando você subiu a tua primeira campanha, deu aquele gelinho, tipo, ai meu Deus, foi. E como é que foi? Tipo, chegou o lead, era tudo aleatório, já fechou o contrato. Como é que foi essa tua primeira experiência? Então, eu comecei investindo relativamente pouco. Então, né, o retorno vai na medida do teu investimento. Claro que tem outros pontos que interferem ali numa campanha. Até esse conhecimento de tráfego aprofundado eu não tenho. Quem faz para mim é o Vini. Mas eu entendo, né, muitas coisas ali. Então, no início, eu comecei investindo R$300. Né? Então, hoje já é muito mais do que isso. Então, tudo vai depender de como que você está fazendo, do investimento que você está fazendo. E, claro, que a campanha também demora um pouquinho para aquecer, né? Até o Google, o Meta, entender ali quem é o teu público. Você vai ajustando página, ajustando criativos. E assim, o negócio é você verificar ali, por exemplo, no final do mês, tá? Deu certo? Quantos clientes clicaram? Quantos clientes você fechou? Aonde que tá o gargalo ali que você precisa testar uma coisa nova e mudar para que tenham resultados diferentes. Fazendo as mesmas coisas, né, os resultados são os mesmos. Então, a gente também, tudo é teste, né, no marketing em geral. Então, uma coisa não deu certo, vamos ajustar aqui, vamos ver se é a página, vamos ver se é a copy, se é o criativo, vamos testar uma outra coisa. Então, essa questão do teste também, de são vários pontos que trabalham em conjunto. Então, a gente foi também testando, por exemplo, landing page. A gente verificou que um site institucional ele não traz um retorno tão bom quanto uma landing page específica. Uma landing page a gente começou fazendo de uma forma, uma estrutura. A gente foi aperfeiçoando e hoje a gente tem uma estrutura que a gente chama de alta conversão, que traz um retorno muito bom. Não foi assim lá no início, né? Então a gente foi ajustando. Então o que a gente pode colocar aqui? Uma sessão de depoimento de cliente do Google Meu Negócio, uma descrição melhor sobre você, uma cópia ali com um gatilho mental, um gatilho de autoridade. Persuasão, trabalhar melhor ali uma página melhor apresentada, porque as pessoas gostam de ver coisas bonitas, agradáveis, assim, né? Poluição visual já impacta negativamente, querendo ou não. Então, são vários pontos, assim, que a gente vai ajustando ao longo do tempo. Com certeza. E é legal que você, hoje, né? Você tocou nesse ponto que você falou que hoje, assim, levou 2 anos para chegar nisso, né? Então, assim, se você tivesse criado essa expectativa de chegar no negócio perfeito logo no primeiro mês que você tivesse começado, talvez a gente não estaria aqui, né, conversando, provavelmente, porque daí você deixaria isso te frustrar e não estaria persistindo em cima daquilo, né? E melhorando, como você falou, porque a partir do momento que você deu aquele passo, não dá para dar para trás. Agora tem que continuar naquilo até dar certo, né? As pessoas normalmente desistem um dia antes de começar a ter resultados.
Então, o que você deve pensar? Poxa, se tem colegas conseguindo, por que eu não vou conseguir? É só porque ele teve acesso a um conhecimento, a alguma coisa que eu não tive ainda. Então, eu sempre tive isso na minha mente, né? O resultado que você ainda não tem está no conhecimento que você ainda não adquiriu. Então, a gente tem que estar buscando por esse conhecimento. E buscando pessoas que já passaram por esse processo. Então, em quem você vai confiar, né? Também não comprar qualquer curso, qualquer mentoria, né? Confiar realmente naquela pessoa que você está investindo para fazer você chegar lá, né? Com certeza. Legal. Show de bola. Então, acho que você já até matou um pouco do que a gente falaria com relação a investimento do advogado. Então, assim, alguém que está ouvindo a gente agora fala, tá, então eu quero ter o resultado que a Letícia tem, que vários outros advogados de sucesso hoje têm. O que eu preciso estudar, o que eu preciso fazer? Então, se você talvez pudesse dar um direcionamento nesse sentido. O tempo tem que ser, o tempo e o dinheiro do advogado tem que ser investido no quê? É mais conhecimento técnico, tem que ter o técnico, mas também tem que ter outras coisas. Esquece o técnico no primeiro momento, vai para outras coisas. Como que você enxerga isso? Bom, claro que o técnico é muito importante, porque a gente precisa ter uma coerência, não adianta fazer o marketing, atrair os clientes e na hora de atuar, de fato, como advogado, ali você não tem a expertise, não vai ter uma coerência, não vai se sustentar. Então, o técnico, mas também o marketing, porque não adianta você investir em pós-graduação, se capacitar, ser uma ótima advogada, mas cadê os clientes? Para você aplicar esse teu conhecimento técnico. Então, eu vejo muitas colegas, principalmente experientes, assim, já com anos de atuação, que tem muita bagagem, muito conhecimento adquirido, mas ainda não estão posicionadas no digital ou não da melhor forma, não conseguiram transparecer isso ali para o público, né? Essa competência que tem. Então, você precisa ser e parecer. E o marketing vai te inserir ali no parecer, né? Digamos assim. É a percepção que você quer que tenham sobre você. Aí você vai ajustando ali a tua conduta, os seus conteúdos, de acordo com essa percepção que você quer. E aí, paralelamente, você vai, claro, se capacitando para conseguir sustentar essa sua advocacia, né? Não quebrar ali não gerar uma decepção com pessoas que estão entrando em contato, estão confiando no teu trabalho e na hora não se sustenta. Inclusive, eu já vi algumas pessoas, porque advogado agora só vende curso. Na hora de contratar ali, não me deu atenção, né? Não atuou, no meu caso, como eu esperava. Então, assim, também não dá para generalizar, tem de tudo, né? Então, eu digo sempre que, para mim, é muito importante ambos, para ter essa coerência e se sustentar. Mas, assim, eu indicaria para quem está começando, investir até num curso mais prático, em vez de uma pós que é mais longa, o investimento é maior, que ainda não tem muitas condições, em cursos mais práticos de profissionais que você confia ali, que você encontra no Instagram, principalmente, e paralelamente ao marketing. E à medida que você vai tendo até um retorno melhor, vai vendo que está fluindo, né, a tua advocacia, você pode, se for do teu interesse, então, buscar algo mais aprofundado, uma pós-graduação. Mas eu já tive essas duas experiências. Eu já fiz pós-graduação e também cursos mais práticos. E o que mais fez diferença para mim, sendo bem sincera, os cursos mais práticos ali, porque é muito assim do dia a dia, casos, o que vai acontecer realmente ali na prática, detalhezinhos, que faz total diferença. Às vezes uma pós é algo muito mais aprofundado ali que você acaba não utilizando. Mas claro que conhecimento, né, sempre vai te agregar e não vai ser ruim de jeito nenhum. Total. É muito legal isso, né? Eu estava pensando nisso que você estava falando, porque às vezes a pós ela vai te preparar para momentos que a gente chama de momentos 1%, que é tipo assim, uma sustentação oral num tribunal superior. Cara, quantos casos dos que eu prospecto vão chegar num tribunal superior? Puta, 1%. Velho. Então, assim, eu estou me preparando para algo que raramente vai acontecer. Então, até que ponto vale a pena dedicar toda a minha energia para aprender um negócio que uma vez eu vou usar em 1000, comparado a uma coisa que eu vou usar todos os dias, né? Então, eu acho que é ali que está a grande questão do crescimento. Porque o crescimento não é as grandes decisões que você faz, o grande negócio que você faz. Cara, são as pequenas coisas que você faz todo santo dia que fazem você chegar onde você quer, né? Eu acho que esse é um ponto legal para a galera refletir também. E quando você falou, eu quero voltar num ponto que você falou assim, sobre a questão do orçamento, né? Você começou com pouco, hoje você investe muito mais. Qual foi o racional que você e o Vini junto construíram para falar, cara, vamos botar mais um pouquinho agora? O que vocês olharam que deu a segurança? Era o fechamento? Era dinheiro no bolso? Era a quantidade de conversas que estavam rolando? Era a quantidade de propostas que tinham na mesa? Qual foi naquele momento que vocês falaram, cara, não, acho que vale a pena investir mais, vale a pena no próximo mês a gente colocar mais dinheiro por conta desses pontos aqui? Que pontos que vocês viram nesse momento? Sim.
Bom, primeiro você precisa ter metas, né, para o teu escritório. Então, onde você quer chegar, quantos clientes você quer fechar no próximo mês, né, faturamento que você quer ter. Então, se você não tem metas, qualquer caminho serve, né? Qualquer resultado basta. Então, você tem que ter clareza de onde você quer chegar. À medida que nós fomos tendo resultados a partir do tráfego, eu fui me sentindo mais segura para investir mais. Porque eu queria aumentar minha cartela de clientes, assim, eu nunca me senti satisfeita, né? A questão da ambição é muito diferente da ganância. Então, você saber aonde você quer chegar. Você quer ter um escritório, uma equipe, você quer... Tem advogadas que preferem uma advocacia mais artesanal, de ter poucos clientes, e tem colegas que já preferem ter um escritório, uma equipe maior, né, mais clientes. Então, depende muito do teu objetivo. Então, eu queria realmente ter uma equipe, né, aumentar a minha cartela de clientes ao longo do tempo, e então o aumento no investimento foi pensando nisso também. Eu estava tendo resultado, fui me sentindo mais segura para investir mais, começou então a chegar, né, mais potenciais clientes, mais leads, comecei também a fechar de fato mais contratos, né, aplicando técnicas de fechamento, tanto que daí hoje eu já tenho uma equipe, já tem pessoas que me auxiliam, já montei o meu escritório também, mas não por necessidade a partir do feedback assim de clientes, mas por uma questão minha mesmo, porque eu queria ter esse espaço, ter a equipe ali do meu lado, né, no dia a dia, treinando, conseguindo ter esse contato mais próximo, mas é totalmente possível seguir uma advocacia em home office, tendo ótimos resultados, porque a questão do espaço físico não é diferencial hoje para você fechar cliente ou não. Show de bola. Cara, muito legal. A gente fala bastante sobre isso, né? Porque acreditar que ponto físico é uma limitação da sua cabeça, né? Você mesmo está acreditando naquilo que aquilo vai te limitar, e se você acredita que aquilo vai te limitar, de fato, aquilo vai te limitar. Porque aí você não passa a expandir a sua percepção de falar, cara, como eu supero isso? Como é que eu falo para o meu cliente? Como é que eu convenço ele de que isso não é um problema? Porque sim, as pessoas vão questionar, não é que as pessoas nunca vão questionar sobre isso, né? Mas é você não enxergando aquilo como uma limitação, e sim como, inclusive, um benefício, que quando você começa a olhar para aquilo, que benefícios isso tem, você começa, isso aqui é um benefício, pô, isso aqui é legal de fazer, porque agora se for online eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Cara, é isso que você vai falar para o teu cliente, que vai ajudar ele a perceber a mesma coisa que você percebe, né? Eu acho que isso é muito bom. E aí, então, a lógica de aumentar o orçamento foi relacionada aos fechamentos. Como é que foi esse aprimoramento do fechamento? Quais foram os erros que você percebe que os advogados cometem, tanto na hora de atender, quanto na hora de fazer uma reunião? Porque, como você mesmo falou, no começo eu não tinha nenhuma ideia de processo, eu não sabia o que fazer. Como é que eu conduzo? Eu falo no WhatsApp, eu ligo, e aí eu imagino que você foi testando várias coisas até chegar no que existe hoje. Como é que é isso para você, assim, tipo, cara, eu hoje atendo, mas as cagadas que eram cometidas naquele momento do atendimento eram mais essas, aí eu jogo para uma reunião, não jogo? Como que funciona na tua visão, o fluxo ideal, né, de vendas para um advogado? Bom, o primeiro ponto, assim, é que muitos colegas acabam confundindo atendimento com consulta. Então, todo lead que chega tenta já direcionar para uma consultoria, falar sobre valor. E dependendo do caso, você não precisa direcionar para uma consulta. Pode ser um breve atendimento, claro que você não vai entregar ali uma solução jurídica aprofundada, mas, por exemplo, uma pensão alimentícia, a área principal é família. Então, chega lá cliente para mim, eu quero entrar com um pedido de pensão em relação ao pai do meu filho, já sei onde é que ele mora, sei onde é que ele trabalha. Tá. Ela sabe que ela tem o direito, já as informações ela já me trouxe tudo. Por que eu vou direcionar para uma consulta antes? Não tem necessidade. Mas aí o que eu faço? Um breve atendimento ali de uns 20 minutinhos, pode ser por videochamada ou pode ser pelo WhatsApp mesmo, para depois mandar uma proposta de honorários. Ou até presencial, se for o caso. Mas é preciso saber colocar esses limites também para o cliente. Olha, isso aqui é um atendimento. Agora, para o seu caso, é necessário uma consulta, é algo mais aprofundado. E aí sim, você vai direcionar da forma correta, usando as palavras certas, para conseguir fechar de fato essa consulta. Então, primeiro, mapear, é caso de atendimento ou consulta? Então, verificar também com o cliente como que ele prefere receber uma proposta, se for o caso. Tem cliente que prefere marcar uma videochamada para receber, ou até, não, me manda aqui pelo WhatsApp mesmo. Nós temos também que fazer mais perguntas, perguntar mais, porque é o cliente que vai nos dizer como que nós vamos agir. As pessoas são diferentes, então não existe uma receita de bolo. Muitas vezes eu queria seguir o mesmo padrão com todo mundo, mas não é assim. Então, a gente vai também ali na conversa, sentindo, né, no feeling, como que eu vou direcionar aqui a minha conversa com essa pessoa específica. Então, envio da proposta de honorários.
Hoje envio um PDF, uma proposta bem estruturada, com vários pontos que eu também fui mapeando e vendo que agrega valor. Tem muitos colegas que mandam ali no própria conversa mesmo. Quanto que é tal processo? É tanto. Então, isso já não mostra um diferencial, né? Não agrega um valor. Na proposta, você pode colocar coisas ali dentro que vão contribuir para aumentar o nível de consciência do cliente. Então, tudo que você puder fazer para trabalhar a teu favor, melhor. E isso não vai tomar tanto tempo assim, porque eu faço isso hoje em dia e é super tranquilo, você tendo ferramentas ali que te auxiliem no dia a dia, né, não te prejudica, muito pelo contrário, te ajuda a fechar mais contratos. Então, também, assim, na conversa com o cliente, mandei a proposta, não fechou nesse primeiro momento, não retornou. Muitas vezes no início, eu deixava passar. Pensava, o cliente então não tem vou ficar incomodando interesse, ele, né? não vou incomodar, exatamente. Só que hoje já não, eu já entro em contato depois, tem alguns scripts que eu volto a falar, palavras certas que a gente deve utilizar para também não estar incomodando, criar ali gatilhos que ele sabe que tem ali uma possibilidade de eu entrar em contato novamente, porque ficou ali um certo compromisso pré-firmado entre nós. Então, tenho esses scripts, volto a falar depois. Muitos contatos não vão fechar no primeiro momento, mas vão fechar depois. E tem muitas colegas que, não fechou agora, já era, esquece esse cliente. E, nossa, não, a gente capta muito lead ali pelo digital e a gente... É valioso isso, não pode deixar passar assim. Então, muitos clientes, inclusive, a gente fazendo um remarketing, potenciais clientes, no caso, remarketing, reativando esses contatos ao longo do tempo, lembrando ele da nossa existência, né, da nossa atuação, dos nossos diferenciais, gera contratação futura. Eu falo isso por experiência própria. Esses dias até compartilhei lá no meu perfil que um lead de 2022 me chamou essa semana para fechar um processo. Ele tinha falado comigo lá em 2022, ele me chamou agora de novo. Então, ter essa visão de futuro também. As pessoas são muito imediatistas, quer tudo para ontem. E a advocacia, num geral, a gente tem que ter muito visão de futuro. Muitos honorários a gente também vai receber, não só no êxito, porque eu não sou dessa... Não defendo essa forma de precificação, mas tem também honorários no êxito a gente vai receber também, né, lá no final. Então, contratos também a gente vai fechar depois com clientes que estão entrando agora. Clientes que a gente atendeu muito bem, deu uma ótima atenção, eles vão te indicar, por mais que você não feche com ele, você já atendeu, já pede uma avaliação, né, já vai te... agregar de alguma forma, já vai rolar ali uma reciprocidade e você atendendo ele bem, por mais que ele não feche nesse momento, às vezes era só uma dúvida, mas você atendeu ele tão bem que ele vai te indicar para uma outra pessoa que ele conhece que está precisando naquele momento. Então, é sempre pensar no futuro também. Total. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você dentro disso que eu queria entrar. A primeira coisa a gente fala dos leads, né? E a gente fala que muito advogado percebe e cria uma expectativa de que todo mundo que chega para falar com ele já vai chegar com interesse, já vai chegar prontinho para contratar. E às vezes a gente percebe que a realidade não é essa. Como que você lida com aquelas pessoas que alguns chamam de desqualificados? Como é que você trata isso lá no teu escritório? Cara, o cara é desqualificado mesmo, a gente nem manda para frente, a gente faz um filtro antes. Como que funciona e como que você lida com que alguns chamam de desqualificado, outros chamam de não interessados, enfim. Como que você lida lá no seu escritório? Bom, nós sempre tentamos trabalhar ali de uma forma a qualificar cada vez mais os leads, mas é claro que sempre vai vir um ou outro ali, eu quero um atendimento gratuito, a defensoria, sempre vai ter uma ou outra mensagem perdida, por mais que a gente deixe tudo redondinho ali para não atrair esse tipo de público, né? Mas é mais ali na conversa mesmo que a gente vai identificar se é um lead desqualificado ou não, e realmente, assim, se não for um cliente ideal... Não é um cliente ideal, então não vai ser todo mundo que vai entrar em contato que realmente a gente vai fechar, tem casos que vão ser só dúvidas, você precisa também ter o teu perfil e alinhar o teu marketing para atrair o máximo que você puder esse perfil específico. Então, dentro de campanhas de anúncios, por exemplo, tem filtros que a gente consegue colocar ali para atingir pessoas, por exemplo, com poder aquisitivo maior. A forma como nós falamos, o tipo de conteúdo que a gente compartilha, a gente vai atraindo esse público mais qualificado, né, digamos, que é o que a gente quer.
Mas é claro que no digital a gente vai atingir milhares de pessoas em pouco tempo. Vão vir também pessoas que não é o nosso cliente ideal, a gente precisa ter essa consciência, né, que isso vai acontecer. Também, por exemplo, a parte de tráfego, identificar o que você deve direcionar para o Google e o que você deve direcionar para o Meta, por exemplo. São coisas diferentes que atraem, de acordo com o teu anúncio ali, com a tua campanha, vão atrair, muitas vezes, só dúvidas. Por exemplo, divórcio, na minha área principal, que é família, eu sei que eu não vou rodar no Meta, porque eu já testei e é muito difícil você conseguir atingir uma pessoa que está decidida já a se divorciar. Então, eu consigo até atingir pessoas que estão em dúvida ainda, que vão entrar em contato, tirar uma dúvida ali, mandar uma mensagem, eu vou pagar por esse lead, mas o nosso objetivo é o fechamento. Então, o divórcio eu trato só no Google hoje, porque a pessoa ela já está buscando advogado, então ela já está decidida. Então, ela cai na minha landing page específica de divórcio e o fechamento é muito mais fácil. Agora, eu também atuo muito em revisional bancária, né? Com revisão de empréstimo, financiamento. Aí eu já rodo no Meta. Por quê? É muito difícil um consumidor ele já ter a consciência que ele pode estar pagando juros abusivos. Então, ele não vai pesquisar lá no Google sozinho, ali por livre e espontânea vontade, advogado juros abusivos. Ele nem sabe que ele pode estar pagando. Então, eu tenho que avisar ele. Então, e também é um público que eu consigo atingir mais fácil. A maioria dos brasileiros são endividados, infelizmente, tem empréstimos, tem financiamentos. Então, eu consigo também atingir esse público, consigo já fazer uma análise prévia de um contrato. Então, é algo certo, digamos. Não é algo que pode ser só uma dúvida. Então, mapear essas questões também. Qual é a demanda que você quer priorizar, que você quer prospectar no momento? Essa demanda específica, ela é melhor você trabalhar falando de tráfego no Meta ou no Google? No Instagram, você vai focar em uma área apenas? Ou você quer nichar ainda mais essa área? O teu público, ele está lá dentro? Então, mapear tudo isso, tendo clareza das demandas e do público bem definido. Muito legal. E eu acho que um outro ponto para a gente complementar isso é a parte da cobrança. Eu achei muito legal que você falou que você não é adepta do cobrança do êxito, né? O que é muito bom, porque você consegue ter caixa. Você consegue, no momento que o cara for fechar, você já consegue colocar um dinheiro dentro do escritório, que é o que possibilita você aumentar o orçamento em campanha, é o que possibilita você contratar uma outra pessoa, é o que possibilita crescimento. O dinheiro no bolso é o que possibilita isso. Né? Promessas futuras são legais, só que principalmente quando a gente está falando de processo no êxito, às vezes a gente tem aquela dificuldade de, cara, são 5 anos rolando o processo, chega no final, perdeu, não tem nada. E aí, construir uma expectativa de que fiquei milionário com esse processo e agora chegou lá no final eu não fiquei. Né? Então, como que você trabalha a questão da cobrança? Porque quando a gente vai, então, para o caminho oposto a isso, então, cara, eu quero trabalhar com menos risco do futuro, quero dinheiro presente, só que aí a gente tem uma dificuldade, eu vejo muito uma dificuldade das pessoas pagarem. Tipo assim, cara, às vezes eu cobro um divórcio, às vezes é 5 mil reais que eu vou ter que cobrar, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, depende da complexidade, lógico. Mas, cara, parte de um valor base que a gente tem pelo nosso próprio valor. Não é todo mundo que tem 5 conto para pagar assim, tipo no Pix. Então, como que funciona isso para você? Que estratégias que você utiliza hoje para tentar facilitar? Você acha que, na verdade, facilitar isso, a forma como o cliente paga, ajuda a fechar mais? Na verdade, não muda em nada? Como que é a tua experiência nesse ponto? Sim, com certeza. Eu não dou desconto, eu flexibilizo o pagamento. Então, normalmente, na maioria dos casos, é um valor de entrada e o restante parcelado. E também é interessante, às vezes, dependendo da demanda, dar 2 propostas diferentes. Um com uma entrada maior, uma com uma entrada menor, parcelando mais, parcelando menos, até diferentes honorários ao final, dependendo do como que você vai receber isso. Mas, claro, dentro de um limite ali que você entenda que está sendo justo pelo trabalho que você vai desempenhar. Então, precificar, levando em consideração complexidade, urgência, a tabela da OAB também. Então, mostrar para o cliente, dentro de uma proposta, por que você está precificando dessa forma, para ele entender também. E aí, aliado à percepção de valor sobre você, ele aceitar pagar esses teus honorários, explicar para ele tudo que envolve um processo, porque às vezes fala para o cliente que é um processo de divórcio, ele acha que é só fazer um papel lá, uma folha com o pedido que quer se divorciar, e é isso. Agora, nós advogados sabemos que não, que tem muita coisa envolvida. Uma inicial, uma réplica, uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução, um recurso, enfim, inúmeras coisas. Então, eu gosto de pormenorizar isso, explicar para o cliente tudo que está envolvido.
Então, a questão da precificação, as formas de pagamento, a flexibilização. Eu flexibilizo se a pessoa diz que não... dessa forma que eu não consigo, o valor de entrada está muito alto, tá certo. Então, vamos diminuir um pouco o valor de entrada e parcelar mais o restante? Como que fica melhor para você? Então, ir conversando assim até chegar numa forma que fique bom para os dois, para ambos, porque também não adianta... se o cliente que ele vem pelo preço, ele também vai pelo preço. Então, você não deve trabalhar com uma forma ali de leilão, né? De baixar os seus honorários para não perder o cliente. Ele não é o teu cliente ideal. Ele não está se importando com o teu diferencial. Ele não está te contratando porque ele quer você. É só pelo preço. Então, assim, eu não quero ser conhecida como advogada barata, né? O cliente está me indicando, vai nela porque ela é barata. Não, vai nela porque ela é uma ótima profissional. Porque ela é ágil, porque ela dá atenção, porque ela me escuta, porque ela me recebeu muito bem no escritório, enfim. Né? Então, trabalhar muito bem isso, ter esses diferentes valores para passar para o cliente, conseguir flexibilizar Pix, boleto, cartão. No cartão coloco juros ali, claro, mas dar diferentes opções. Total. Cara, isso é muito legal porque... parece óbvio, né? E a maioria dos advogados não pensa nisso porque, não sei, mas talvez é porque não tem cabeça de empresa, não pensa de uma maneira dessa maneira, porque se você for pensar assim, cara, a advocacia hoje, assim como alguns mercados de serviços profissionais, como contabilidade e tudo mais, são um dos poucos mercados que ainda não fazem o que a maioria das empresas fazem. Então hoje você vai olhar para a Netflix não me cobra, sabe, um negócio assim, tipo, por exemplo, vou pagar aqui, eu tenho que pagar já no Pix ou no... Não existe isso, tipo assim, vou pagar no cartão de crédito, é um negócio totalmente diferente. Se eu for comprar um tênis, alguma coisa... hoje eu tenho formas diferentes de pagar. Então, por que nas coisas que mais vendem hoje em dia, né, que seria qualquer coisa de bem de consumo, eu não posso aplicar essa metodologia dentro da realidade do meu negócio? Né? Então, é isso que muda o jogo. Né? Eu acho que é legal ter esse ponto de vista, porque, de fato... a maioria da galera não pensa nisso e fala, mas por que eu não consigo crescer? O cara não tem dinheiro para pagar, só chega cliente pobre aqui para fechar comigo. E às vezes você fala assim, cara, mas fala você tem 7 mil agora no teu bolso para pagar alguns tipos de serviço? Puta, às vezes não tem, cara. Então, tipo, não é o cliente que é pobre, tu que não está flexibilizando a forma desse cara entrar, lógico, pensando que às vezes não é o desconto. É sim a forma que você vai fazer com que fique bom para ele entrar e fique bom para ti também. Né? E aí, vamos lá. Para a gente caminhando então para uma reta final... eu acho legal que você tem bastante experiência no sentido tanto de marketing quanto processual. Você já passou por vários escritórios, vários advogados que você mentorou. Então, você adquiriu bom conhecimento. Adquiriu conhecimento do que dá certo, do que não dá, e, enfim. Então, olhando agora para trás, né? Então, para a galera que está ouvindo assim como se fosse um mapa. Se você tivesse que voltar 4 anos atrás, lá quando você começou, no teu primeiro dia do teu escritório, mas com a vantagem de ter todo o conhecimento adquirido nesses 4 anos do que funcionou, do que não funcionou, de quanto investiu, de como foi, toda a experiência prática que você teve, ela se mantém na tua cabeça. O que você faria de diferente lá atrás, no começo, que talvez você demorou um pouco para fazer? O que você anteciparia? O que você deixaria de fazer, inclusive, que no começo você achava que ia dar certo e não deu? O que você faria de diferente no começo? Bom, tá até ligado com o que eu falei sobre os erros, né, que foram cometidos no início da nossa conversa. Então, em relação a posicionamento, ajustaria melhor tudo que envolve o posicionamento, a imagem pessoal, a identidade de marca, os valores que você quer passar, a prospecção de clientes. Já utilizaria do tráfego logo do início. Se você tem essa possibilidade, faça. Tem muitas colegas que acabam, às vezes, até fazendo sozinha, acha que não dá certo, mas porque para o tráfego precisa de um conhecimento mais aprofundado. Não é ver um vídeo no YouTube e fazer que vai trazer resultado. Não vai mesmo. Então, eu já começaria... Mas, claro, tudo isso investindo em um conhecimento que vai te trazer esse guia. Né? Então, a prospecção investiria tanto no Instagram quanto no tráfego e outros canais paralelos. Se você tiver no início, a gente tem mais tempo, consegue estar utilizando outros canais. Deixa lá estruturado o teu Google Meu Negócio, publica artigo no Just Brasil, tudo isso tem técnicas dentro de cada canal, mas deixa ali outros canais rodando também, não foca só no Instagram. Tem muitas colegas que acham que o marketing é só conteúdo no Instagram, e ainda dentro da produção de conteúdo é qualquer conteúdo. E hoje a gente tem muitos profissionais já inseridos no Instagram, já produzindo, então a gente não pode mais fazer mais do mesmo, tem que se diferenciar. Então, existem muitas estratégias também dentro. Não é, falando de estratégia, parece algo complexo, mas não é complexo. É só você entender de fato o que funciona. São coisas simples que você ajustando
traz um resultado muito bom. Então, utilizaria de vários canais de prospecção paralelos, investiria no tráfego sem medo, porque eu tive medo, já poderia no início ter colocado até um pouco mais do que eu coloquei, mas eu tinha esse receio. E a parte de fechamento de contratos também, aliado com a prospecção para conseguir fechar. Então, todo esse processo que hoje eu tenho, no início eu não tinha. Então, deixar tudo muito bem definido, né? O passo a passo, o que você vai falar com o cliente depois, ter um controle, né? Um CRM, para você fazer esse controle de leads. As pessoas chegam até você não sabe quem chegou, passa a semana, passam os dias e você perdeu aquele contato. Tem uma planilha, nem que seja, né? Porque no início, hoje eu já tenho o software que me auxilia na parte de gestão, mas no início eu fazia tudo à mão ali na planilha. Então, tenha um controle, pelo menos. Ver realmente como uma empresa. Legal, show de bola. É só um ponto que eu acho bem interessante do que você falou, foi que uma piada antiga sobre o advogado é que quando ele abre o escritório, ele senta atrás da mesa e espera o cliente entrar, né? Isso só foi trocado para o digital agora, que é tipo, solta uns conteúdos no Instagram lá que o cliente vai cair do céu. Tipo assim, é meio contra-intuitivo você pensar que você está fazendo uma coisa só e essa coisa já vai dar certo. É lógico que a gente tem que fazer o máximo de tentativas, eu fazer o máximo da minha parte que eu puder fazer para conseguir fazer isso. E aí, acho que a questão dos vários canais é bem interessante. Então, depois dos canais, seria também para estruturar um processo de fechamento, um processo de atendimento, um negócio bem estruturadinho já de início, além também da parte de gestão processual, no sentido de você conseguir acompanhar melhor os seus processos. Hoje tem softwares que são um pouco mais acessíveis do que talvez há muitos anos atrás. Então, talvez seria esses 3 pontos. Acho isso bem legal. Show de bola. E o futuro para você? Futuro do mercado jurídico para a galera que está querendo, sabe aqueles caça-oportunidades, assim, tipo, cara, o que eu posso investir agora que talvez vai dar muito certo? Então, se você puder dar um pouco do teu ponto de vista, primeiro, o que você vê para o futuro do mercado jurídico? Onde que você vê maiores oportunidades dentro do direito civil ou dentro de outras áreas? E até mesmo do mercado de uma maneira geral, talvez investir em outros tipos de tecnologias fazem sentido para o futuro. O que você olha que faz sentido para você, que até são coisas que talvez você está pensando em investir nesse momento ou até você já está investindo? Sim. Bom, o marketing ainda está no começo, por mais que muitos colegas já estejam fazendo, a maioria não está. Então, não é tarde, mas o quanto antes você começar, melhor, porque daqui a pouco todo mundo vai estar inserido. É só pensar nos colegas de faculdade. Quem é que está fazendo o seu marketing? Né? Quem está advogando? Quem tem lá o teu perfil jurídico no Instagram? Eu falo por mim mesma, na minha sala ali, uma colega está fazendo, foi nossa mentorada, inclusive, mas os outros não estão. Ainda tem muito espaço, então comece o quanto antes. Tudo isso que eu falei em relação ao Instagram e também utilizar outros canais, tráfego pago, usando com conhecimento, com estratégia, vai trazer um retorno mais acelerado. Não adianta, se você está pagando, você vai ter retornos mais acelerados, né, à medida do teu investimento. Também em relação às inteligências artificiais que estão vindo com tudo, né? A gente tem que utilizar com sabedoria. Também, não adianta pegar um chat GPT da vida e querer fazer uma petição sem saber o mínimo, sem saber como conduzir para que ele te auxilie da melhor forma, tanto em peticionamentos quanto também no marketing. Você tem que dar os comandos certos para que ele não te prejudique, em vez de te ajudar, né? Uma coisa que a inteligência artificial ela nunca vai conseguir fazer é ser você. Então, como eu sempre digo, é o teu maior diferencial. Então, esteja presente, né? Você é a sua advocacia, você é uma marca. Então, não adianta. Se você pode começar dessa forma, dependendo do teu objetivo. Eu quero ter um escritório grande futuramente, quero me desvincular aos poucos. Mas isso vai sendo construído, feito aos poucos. E existem estratégias diferentes para quem está começando, para quem já tem um escritório com um sócio, para quem tem um escritório já com vários colaboradores. São formas diferentes de fazer o marketing. E ter ferramentas que te auxiliem no dia a dia. Você tem que ver qual é a tua dificuldade, qual é o teu desafio e buscar solucionar essa dificuldade específica, porque cada pessoa é diferente. Então, não adianta falar, faça isso, 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 porque as pessoas têm dificuldades diferentes. Então, você tem que identificar e trabalhar nisso. Eu tô com falta de tempo, que ferramentas que vão te ajudar a otimizar o teu tempo. Já tem, inclusive... ferramentas, existe um software que eu também utilizo que cria ali as petições, auxiliam na criação de petições, não é o ChatGPT, não, um outro mais específico para advogados, que é muito bom, então a gente também consegue utilizar a nosso favor.
Para gestão, não estou conseguindo, não estou dando conta, né, de controlar sozinha que isso aconteceu comigo em determinado momento. Então, eu estava com dificuldade nessa parte do crescimento. Então, não tem jeito, eu preciso buscar um software que vai ter tudo aqui junto para eu não me perder. Porque quanto mais você vai crescendo, se você deixar para fazer isso mais para frente, vai ser uma confusão, porque eu falo por experiência. Quando eu fui passar todos os meus leads ali pro software, já foi complicado. Imagina se eu tivesse o dobro daquele número ali de contatos. Então, quanto antes você, né, encarar como uma empresa mesmo, melhor. Muito legal. Show de bola. E, por fim, conselho final para a galera que ouviu, que vai ouvir ainda, isso vai ficar, tipo, né? Eu brinco, porque a gente não pensa por esse lado, mas sempre que a gente sobe um vídeo no YouTube ou em qualquer lugar, aquilo ali está literalmente para a eternidade, né? Depois que a gente vai ficar, esses redes sociais provavelmente vão continuar existindo e aquilo lá vai ficar por muitos anos. Então, que conselho você daria para alguém que está ouvindo isso agora, daqui sei lá quantos anos, que você acredita que faz muito sentido para quem quer ter mais resultados, para quem quer ser um advogado melhor ou uma advogada melhor? Bom, para quem não começou ainda, né, já está relativamente atrasado do meu ponto de vista, então comece o quanto antes. Para quem está fazendo já, mas não está tendo resultado, busque, né, porque se outras colegas estão conseguindo, por que você não está, né? Você ainda não acessou aquele conhecimento. Eu vejo, assim, muitas colegas também que estão, por exemplo, em escritórios, não estão satisfeitas, não estão, né, felizes ali, realizadas, porque acabam trabalhando muito em prol do sucesso do outro e acaba deixando o seu de lado. Então, eu fico, assim, indignada com isso, porque muitas advogadas com potencial aí que não estão também dando voz, né, a esse conhecimento. Quando você não fala, né, você está com uma boa intenção e não passa isso adiante, a sua omissão abre portas para que pessoas falem besteiras até. Muita gente que não tem o conhecimento que muitas colegas têm estão lá, dando voz, se aparecendo, tendo resultado, enquanto outros que têm muito conhecimento estão lá, quietinhas, né, por medo, digamos, vergonha. E eu sempre digo que isso é uma coisa muito comum, muito comum. A vergonha, né? Eu digo que você não pode ter vergonha, porque você tem vergonha do seu trabalho, de ser advogado, de compartilhar informação, de agregar na vida de mais pessoas, né? Hoje, o impacto positivo é o novo lucro. Então, você precisa servir para depois ser servido. Eu quero clientes, mas o que você está fazendo para ter clientes? É como é que é? Uma via de mão dupla. Via de mão dupla, exatamente. Então, você não vai estar fazendo nada de errado. A gente tem que ter vergonha de estar cometendo um crime, de estar agindo de má fé. Agora, você está ali compartilhando informação, uma informação que para você é simples, é óbvia, para o outro não é. Você vai estar fazendo diferença na vida de muitas pessoas também. Então, não tem por que não começar. Advogadas que não estão se sentindo valorizadas num escritório, né, ter essa consciência de que é possível. Né? Eu comecei sozinha, já de cara, eu não fiz estágio nem em escritório, eu não trabalhei em nenhum escritório, eu comecei realmente sozinha. Às vezes, olhando para trás, eu até penso assim, meu Deus, como que eu consegui? Porque não tinha nenhuma experiência. Então, é para mostrar realmente que é possível. Mas também não foi do dia para a noite. Como a gente conversou aqui, foi uma construção, foi muito estudo, muita persistência. Então, o negócio é começar e buscar meios que te tragam segurança. Normalmente, a insegurança vem por falta de conhecimento. Então, o que está te travando? E buscar resolver isso. A mentalidade que eu também falei no início. Se o teu CNPJ não está dando certo, a culpa é do teu CPF. Então, você tem que olhar para você e ter essa autorresponsabilidade. O ser humano em si tem mania de culpar fatores externos, né? Culpar, não está dando certo porque é o mercado, porque o tráfego não está funcionando, não está me trazendo o cliente certo, porque o Instagram, o algoritmo, né, que não está entregando o meu conteúdo. Não, assuma essa culpa. Não está dando certo, a culpa é minha. Vou fazer diferente. Por que tem gente que está dando certo e comigo não está? Então, é testar novas formas. Um vídeo não está viralizando, não está alcançando. Tem advogada que vai fazer um vídeo e começa: oi, meu nome é Letícia, eu sou advogada. Ninguém quer saber o seu nome, o que você faz no início do vídeo. Quer saber o que você faz ali que vai solucionar um problema dela, que vai fazer ela evitar um problema, alcançar um desejo que ela quer.
Então, a chamada inicial já tem que ser tocada no desejo ou na dor da pessoa. Não adianta se apresentar no início, pode fazer isso no meio do vídeo. O ambiente, tem gente que fala ali, não muda nem o tom de voz, não muda o ambiente, isso tudo contribui para uma melhor entrega, para chamar a atenção das pessoas. Hoje a gente tem milhares de conteúdos ali, né, disponíveis, é uma disputa diária por atenção. Então, como que você vai prender a atenção, né, daquela pessoa ali que você quer que seja atraída pelo teu conteúdo, teu cliente ideal? Então, tudo que você puder fazer são detalhes que fazem total diferença. E isso eu também fui vendo ao longo do tempo. Eu sei que ainda tenho muito a aperfeiçoar. A gente nunca vai estar fazendo tudo perfeito, mas é ter essa consciência, né? Então, ter a autorresponsabilidade. Legal. Show de bola. E pra galera, então, que quer comprar o teu curso, quer estar próximo de você, quer talvez ser um mentorado teu, o que eles têm que fazer? Tem alguma coisa no teu Instagram? Eles vão... Como é que é? Tem turma aberta? Não tem? Explica aí um pouco. Sim, temos lá no link da bio, tem a aplicação para a nossa mentoria. Então, é responder um breve formulário e ao final desse formulário tem um calendário. A pessoa agenda ali um horário e vai ter uma prévia, ali, uma call comigo ou com o Vini, para nós nos conhecermos melhor e apresentarmos como é que funciona mais a fundo a mentoria, entender também o momento da pessoa, se realmente é a mentoria que se encaixa para o momento dela, porque também temos cursos, né, outros produtos além da mentoria, que é o nosso serviço mais completo, então dependendo do momento da pessoa, outro produto pode se encaixar. Então a gente quer entender realmente como que a gente pode ajudar para direcionar o melhor caminho. Show de bola. Cara, uma puta aula, acho que foi um conteúdo animal. Fiquem vocês aí então agora com todas essas reflexões, né? Tem que refletir bastante agora, pensar no que você está fazendo de errado aí, que você pode melhorar também. A gente vai deixar as redes sociais da Letícia aqui na descrição tanto do vídeo quanto se você estiver vendo pelo Spotify também. E é isso. No mais, agradeço pela sua audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu!